Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e neste vídeo vamos abordar a atividade 1, Teoria das Estruturas 1, pessoal. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o professor Matheus, sou engenheiro civil, minha especialização é em cálculo estrutural, seja estruturas de concreto armado ou estruturas metálicas, de aço. Bom, pessoal, além disso, sou professor universitário e há anos estou nessa caminhada maravilhosa que se chama Engenharia Civil. E a ideia desse vídeo, pessoal, é ajudar você na resolução dessa atividade, ensinando você como funciona a reação de apoio, o cálculo da reação de apoio, força resultante, momento fletor, esforço cortante, esforço normal, enfim, estruturas isostáticas, esse universo que é extremamente importante e fundamental no nosso curso e na nossa área, pessoal. Beleza? Bom, meus queridos, além disso, estou ajudando vários grupos de estudo, vários alunos, seja de forma coletiva ou individual, na realização das atividades e também dos mapas dessa matéria, de topografia, teoria de estruturas 2, concreto armado, mecânica e resistência de materiais, fundações e todas as matérias da área estrutural, seja engenharia civil, engenharia mecânica e demais outras disciplinas, pessoal. Portanto, se você está com dúvida, bastante dificuldade, não finalizou ainda, me manda um WhatsApp, meu número está na descrição desse vídeo, vai ser um prazer ajudar você. E para conhecer meu trabalho, caso ainda não conheça, eu te convido a ficar comigo até o fim desse vídeo. Eu te garanto que você não vai se arrepender e você vai aprender bastante aqui comigo, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então. Essa atividade, ela aborda acerca de estruturas isostáticas, a gente tem uma estrutura e é solicitado para a gente calcular momento fletor, esforço cortante, esforço normal, suas respectivas funções dentro dos seus intervalos dentro dos vãos e também o traçado dos diagramas de solicitações internas, pessoal. Então, vem comigo. Para fazer isso, antes de mais nada, a gente tem que ter em mente o básico, pessoal? Como calcular uma força resultante, o que são os apoios, primeiro, segundo, terceiro gênero, como que eu calculo a reação de apoio e, por seguinte, a gente calcula os esforços solicitantes, beleza? Então vem comigo que eu vou fazer uma revisãozinha com você, assim como eu fiz nos grupos de estudo. Separei um material e vou compartilhar com você. Vem comigo! Bom, pessoal, então vamos lá? Bom, iniciando então, cálculo das reações de apoio. Pessoal, o que a gente precisa saber? A determinação das reações de apoio, pessoal, em uma estrutura isostática, atenção, hein? Quando a gente está falando de estrutura isostática, lembrando, a gente tem estruturas iso, hipo e hiperestáticas. Hiperestáticas só lá em teoria das estruturas 2, pessoal, que eu estou ajudando várias pessoas também, então isso é só lá, hiperestática. Aqui a gente trabalha em isostática, teoria das estruturas 1, pessoal. Bom, quando a gente trata de estruturas isostáticas planas, no plano, ou seja, em 2D, o cálculo das reações de apoio é realizado por meio de 3 equações, pessoal. Somatório de forças verticais, horizontais e somatório de momentos, beleza? Então a gente vai fazer um relembrando do que é cada uma dessas 3 coisas, meus queridos. Bom, primeira coisa para a gente fazer o somatório de forças verticais é analisar quais são as forças atuantes, pessoal. E eu trouxe aqui um exemplo bem simples, mas muito ilustrativo e bastante didático de como a gente calcula o somatório das forças verticais, analisando esse primeiro item aqui, pessoal, o somatório das forças em Y. Como que eu faço isso? Simples. Analiso quais são as forças verticais e faço o somatório delas algébrico. O que significa somatório algébrico? Significa que se a força está apontada para baixo, então isso aqui ela entra com um sinal negativo. Se ela estiver apontada para cima, o sinal dela é positivo, algebricamente falando na equação. Então, analisando só essas 3 forças, tá, gente? Qual vai ser o somatório das forças em Y aqui? Bom, analisando essas 3 forças, o somatório das forças em Y é o quê? É essa força que ela tá para baixo, então é menos 10, menos 10, menos 10, que é igual a menos 30 kN. Bem tranquilo, Entendeu? Então, quando a gente fala somatório das forças em Y, somatório das forças externas verticais, é isso, pessoal, analisar todas as forças atuantes e fazer o somatório algébrico delas. Evidentemente, se eu tivesse uma força para cima, por exemplo, de 5 kN, então ia ser menos 30 mais 5 kN, E aí ia dar menos 25. Só um exemplo para ilustrar, beleza? Quilonewtons, tranquilo? Bom, aquilo lá, pessoal, olha aqui, isso aqui são forças pontuais, beleza? Então é força aplicada em um ponto específico. Só que a gente também tem cargas distribuídas ou força distribuída. Como funciona isso? É uma força
distribuída ao longo de um comprimento linear, simples assim. Então, quando a gente olha aqui essa configuração, a gente tem 3 kN por metro, entendeu? Então, como eu calculo o somatório das forças verticais nesse caso? Simples, pessoal. Então, olha, leia comigo, eu tenho 3 kN a cada metro. Se eu tenho um total de 5 metros, qual vai ser a minha força resultante? A gente chama isso de força resultante. Ora, então a nossa força em Y aqui, ou somatória de força em Y, tanto faz, vai ser... Toda vez que eu tenho uma carga distribuída, vai ser quem? Vai ser a própria carga distribuída, que é 3, vezes o comprimento sobre o qual ela está distribuída, que no caso é 5. Então isso aqui equivale a 15 kN, beleza? Então o que a gente fez? Pegou uma força distribuída ao longo de um comprimento e a transformou em uma força pontual, ou seja, a configuração equivalente seria isso aqui, ó, uma resultante de 15 kN. Beleza, e onde ela está aplicada? Ela está aplicada no centro do comprimento linear no qual ela estava distribuída. Ora, era 5 metros, certo? Então a resultante ela vai estar bem na metade do 5, bem aqui, que é 2,5. Então essa distância aqui é 2,5 metros. E claro, o comprimento total naturalmente continua sendo 5 metros. Entendeu a ideia? Tranquilo, né, gente? Então isso é o retrato quando a gente tem uma carga distribuída, pessoal. E claro, a gente pode ter associação das duas cargas, ou dos dois tipos de carga, distribuída e pontual. Nesse caso, qual vai ser a resultante? É simples, né? Então, ó, eu vou chamar de força resultante. A força resultante vai ser, a gente tem uma parcela de carga contribuída que vai ser 3 kN vezes um metro linear no qual ela está aplicada, que no caso é 5. E mais a carga pontual, que é 10. Então isso aqui é 15 mais 10. Isso aqui equivale a 25 kN, beleza? E claro, o sistema equivalente dessa configuração seria tá aqui, né? Nossa configuração horizontal tá aqui na extremidade. Nossa, ficou bem feio, hein, gente? A carguinha de 10 kN, assim como tava, só que aqui muda, né? Por quê? Porque agora a gente vai ter uma resultante oriunda da carga distribuída. Ou, que kN, gente? Pelo amor de Deus, escrevi kN aqui. Isso aqui é... Cadê a borrachinha? Isso aqui é metro. Horrível aqui, né, gente? 2,5 metros, por quê? Porque essa carga distribuída, ela está distribuída ao longo de 5 metros, certo? Então, a resultante vai estar bem na metade, que é 2,5. Então, ela vai estar bem aqui, ó. E isso daqui é 15 kN. Por quê? Porque é 3 kN vezes 5, que dá 15. E é óbvio que se você somar essa com essa, tem que dar o que a gente encontrou aqui, né? 15 mais 10 dá 25, que é exatamente o que a gente encontrou. Ai, muito legal, né? Ah, muito legal. Mais legal que isso é só o jogo do nosso Flamengo, hein? Que vai ganhar tudo esse ano. Se Deus quiser, vamos ser campeão mundial esse ano. Bom, pessoal, entendeu a ideia? Tranquilo, né, gente? Então, ó, muito cuidado quando eu tenho carga distribuída e quando eu tenho carga pontual. Beleza? Pegou? Bom, pessoal, além disso, a gente também tem o somatório de forças horizontais, que é muito simples. É exatamente o mesmo raciocínio, só que a gente está falando de forças horizontais. Então, por exemplo, aqui, ó, a força resultante vai ser quem? Essa forcinha mais essa, mais essa. Todas as forças horizontais. 10 mais 2 mais 14, que é igual a 24 com 2 dá 26 kN. Beleza? Tranquilo? Então essa força resultante é oriundo dessas 3 cargas pontuais, tranquilo? E aqui também, né, tá aqui a força... só voltando aqui no slide anterior, aqui eu coloquei só a força resultante, mas claro, como tá apontada para baixo, no somatório, né, quando a gente fizer a equação no cálculo das reações de apoio, somatório de forças em Y, essa resultante entraria com sinal negativo porque ela está apontada para baixo, beleza? Mas aqui eu omiti o sinal, porque a ideia aqui, antes de mais nada, é entender como se obtém a resultante. Depois a gente passa para o equacionamento, tranquilo? Bom, pessoal, então cargas pontuais horizontais, evidentemente, a gente pode ter uma carga distribuída na direção horizontal, que é o mesmo processo. Ora, eu tenho 5 aqui e ela está distribuída ao longo de 9 metros. Então, a força resultante é 5
vezes 9, que é igual a 45 kN. Ou seja, isso é equivalente à seguinte configuração. Bem no meio aqui, que é 4,5, né? Mais ou menos por aqui, 4,5 metros, beleza? A gente vai ter o quê? Vai ter isso aqui, ó. Uma forcinha de 45 kN. Tranquilo? É a mesma coisa. Foi? Bom, pessoal, e por último a gente tem um somatório de momentos, ou momento resultante, tanto faz. O que é um momento, pessoal? O momento também é conhecido como torque, tá? Mas na engenharia, isso são sinônimos, tá? Torque e momento é a mesma coisa. Só que na engenharia, 99,9% dos casos você vai encontrar o termo momento. Torque a gente usa mais na física, né? Em física 1, mas aqui é momento. Engenharia é momento, gente. Bom, e o momento, como que a gente calcula? O momento é dado pelo produto vetorial entre R e F. Ou seja, a multiplicação da distância entre o ponto que eu estou calculando no momento e o ponto de aplicação da força vezes a própria força. Muito confuso, eu sei. Calma que eu vou explicar. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, eu vou calcular, um momento com relação ao ponto O. Então, a observação, o momento é sempre, galera, sempre com relação a um referencial. Sempre. Em um momento de uma força, entendeu? Ou seja, se eu analiso o momento da força F com relação ao ponto A, vai ser um valor. Só que o momento dessa mesmíssima força F aplicada no mesmíssimo lugar, só que com relação a outro ponto, em outra localidade, vai ser outro valor. Porque no momento a gente tem dois elementos que influenciam no valor. Além do valor da força, a gente tem o valor desse R, que a gente chama de braço de alavanca, beleza? Bom, pessoal, e nesse caso aqui vai ser quem? Por exemplo, o momento com relação ao ponto O vai ser o R, que é o braço de alavanca, a distância entre o referencial, o ponto de referência, que é o O, e o ponto de aplicação da força, que está aqui. Qual é a distância entre o referencial e o ponto de aplicação da força? 5. Então vai ser 5 vezes a força, que é 10. Então isso aqui dá 50 kN, unidade de força, vezes 1 metro, unidade de comprimento. O momento é kN/metro. Ou é força vezes comprimento. Pode ser kN/metro, Nm, enfim. Mas é força vezes comprimento. Entendeu a ideia? Então é sempre com relação ao referencial. Vou até fazer esse mesmo exemplo, só que com relação ao ponto A. Olha que interessante. Agora, se eu calculo o momento com relação a A. É a mesma configuração, só mudei o ponto no qual eu estou me referenciando. Agora com A vai ser diferente. O momento é igual a RA vezes o F. O momento com relação ao ponto A vai ser quem é o braço de alavanca com relação a A. É a distância entre o ponto em que a força foi aplicada, que é aqui, até o referencial. Então essa distância é quanto? Tá aqui, 2. Então é 2 vezes a força, que é 10, que é igual a 20 kN/metro. Ou seja, olha lá, o resultado anterior era 50, agora é 20. O que mudou? A força mudou? Não. O ponto em que ela estava aplicada mudou? Também não. O que mudou? O meu referencial. Inicialmente eu calculei com relação a O. Olha aí, O. Agora eu calculei com relação a A. Tá vendo? Então muda. Então cuidado. No momento eu tenho que analisar não só o valor da força, mas também qual é o ponto em que eu estou me referenciando. A distância entre esse ponto e o ponto em que a força é aplicada, entendeu? Foi? Bom, pessoal, e por último, a gente, claro, tem um momento com relação a diferentes cargas pontuais, por exemplo. Olha aí, agora ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas é bem tranquilo. Agora eu não tenho uma só carga, eu tenho mais cargas pontuais, tenho 3. Porque a gente vai dificultando, né? Porque a ideia é que vocês sejam preparados, poxa, para a prova, para avaliação, para o trabalho, para atividades. Vocês só os banais não ajuda muito, né? Bom, pessoal, e esse momento com relação a O? Bom, vai ser quem? Vai ser o momento de cada força. O momento resultante é a soma dos momentos. Então vai ser o momento em relação ao gerado por essa força e por essa força. Então eu tenho que verificar qual é a distância ou o braço de alavanca dessa força com relação a O, dessa força com relação a O e dessa força com relação a O. Então vamos lá, ó. O MO então vai ser igual a qual é a distância dessa forcinha aqui com relação a O? A gente sabe que é 4, então vai ser 4 vezes a própria força, que é 10.
Mas agora vamos analisar essa força aqui. Qual a distância dela com relação ao é 4 mais 2, gente, que é 6. Então ela tá a 6 metros de distância do ponto O. Ó, a pegadinha, hein? Não é 2 nem 4, é 6, hein? Porque ela tá aplicada nesse ponto. E essa distância desse ponto até o ponto O é todo esse comprimento aqui, que é 4 mais 2, que é 6. Então é 6 vezes 10, que é o valor da força, mais... qual é a distância dessa força até o ponto O? Ora, vai ser 4 mais 2 mais 5. Então, 4 mais 2 é 6, mais 5 é 11, né? Então, é 11... Ai, gente, minha garganta. Vezes 10. Então, qual é esse momento com relação ao O gerado por esse conjunto de forças? É 40 mais 60 mais 110. Então, isso aqui é... deixa eu ver, 40 mais 60 é 100... Então isso aqui é 220 kNm. Tá certo, né, gente? 40 com 60, 100. Opa, tá certo não, é 110. Nossa, galera, eu sou o melhor do mundo em errar continha básica assim, hein? 210 kNm. Entendeu a ideia, pessoal? Tranquilo, né? E claro, a gente também pode ter um momento com relação à força distribuída. E aí, como vai ser? Complicou, hein? Não, relaxa, eu tô aqui para ajudar você, galera. Vamos lá. Então, ó, momento dessa distribuição de carga com relação ao... Então, ó, vai ser o MO é igual a... vai ser a distância. Só que lembra, olha aqui a fórmula. É a distância em que a força está aplicada até o referencial vezes a força. Só que aqui é uma carga distribuída. E agora, Matheus, como eu faço? Tranquilo. Lembra a carga distribuída que a gente faz? Calcula a resultante. Como que eu calculo a resultante? Ora, vai ser o valor da carga distribuída vezes o comprimento no qual ela está distribuída. Então, essa é a resultante. Então, ó, se eu faço aqui um sistema alternativo, a resultante ela vai ser uma força pontual que vai ser igual a o valor da força distribuída vezes o comprimento no qual ela está distribuída. Então, isso aqui é 9 vezes 6 dá 54 kN, beleza? Então, esse é o valor da resultante. Só que qual é a distância? Porque eu preciso do R. Ora, lembra, ela sempre vai estar posicionada no centro do comprimento linear no qual ela estava distribuída. Ela estava distribuída onde? Ao longo desses 6 metros. Então, ela vai estar bem aqui no centro, que é 3 metros. Ou seja, 3 metros da direita para esquerda aqui, entendeu a ideia? Então ela tá a 3 metros daqui, óbvio que aqui também, até aqui, né? Esse trecho final tem 3 metros, porque tudo tem que dar 6. Então ela tá a 3 metros. Então, pessoal, e aqui, naturalmente, tá o ponto O. Olha aí, ó, assim fica mais fácil essa configuração, né? Qual é o R? Que é a distância do ponto de aplicação da força até a referência. Ora, qual a distância? Ela tá aplicada aqui. O O tá aqui, então essa distância é 3. Então é 3 vezes a força resultante, que é quem? Que é 9 vezes 6, pessoal. Beleza? Então isso aqui é M0, que é igual a 3 vezes 54. M0, que é igual a... Jesus, 3 vezes 54. Quanto vai ser? Cadê minha calculadora? Vamos fazer na calculadora. 3 vezes 54 é igual a 162. Então isso aqui é 162 kN metro. Entendeu a ideia? Beleza? Outra forma também, que é o que a gente faz geralmente, é o seguinte, ó. A gente pega assim, aí é quando vocês já tiverem mais craques, né? É o seguinte, qual vai ser o momento? Simples. Vai ser o valor, vai ser o valor da carga distribuída, que é 9, vezes... Qual é o comprimento total? É 6. Beleza? Então essa aqui é a força resultante. Vezes a distância, que é o comprimento dividido por 2. É a mesma coisa, né? Porque isso aqui é 54 vezes 3, que é a mesma coisa, né? Que é igual a 162 kN. Beleza? Tranquilo? Então, geralmente, a gente faz isso, ó. Dentro de um parênteses grande, eu coloco a força resultante, que é carga distribuída vezes o comprimento no qual ela está distribuída, vezes o comprimento dividido por 2. Isso funciona se, somente se, né? A carga estiver distribuída em todo o comprimento e, óbvio, eu estiver calculando com relação à origem, né? A extremidade. Bom, entendeu a ideia? Tranquilo? E aqui eu tenho um caso mais geral ainda, que é mais complicadinho. Agora, o desafio é calcular o momento com relação ao de toda essa configuração.
Complicou? Não, relaxa. Se você sabe fazer, a gente viu como que faz um momento com relação à carga pontual e um momento com relação à carga distribuída. Agora é só somar os dois, não tem problema. Beleza? Então vai ser como, ó. O MO vai ser quem? Lembra, a carga, eu tenho uma carga distribuída aqui, beleza? E eu preciso calcular a resultante. Qual vai ser a resultante dela? É a carga distribuída vezes o comprimento. Então vai ser 3 vezes 5. Então beleza, tá aqui, calculei a resultante. Eu sei que é 15. 3 vezes 5 é 15. Vezes, só que olha aqui, ó. Eu preciso do R, né? Calculei a força, RF, FR dá na mesma, né? Calculei a força, ok, mas eu preciso do R. Qual é a distância, que é esse R, entre a força resultante e o O? Mais uma vez, meus queridos engenheiros, a força resultante de uma distribuição de carga ou de uma carga distribuída, ela vai estar posicionada no centro desse comprimento no qual ela está distribuída. O comprimento é esse aqui de 5, então ela vai estar posicionada bem aqui, ó, lá no centro, tá aqui. Tá, beleza. E qual vai ser, então, a distância, ou o R, dessa força? É essa distância aqui, ó, da origem até o ponto no qual a força resultante está aplicada. E onde ela está aplicada, a força resultante ela vai ser sempre na metade do comprimento linear. Então vai ser, comprimento linear é 5, se é na metade, então é 5 dividido por 2. Beleza? Tranquilo? E mais quem? Mais o momento gerado pela força pontual, que é o mais simples, né? É RF. O R é quem? É a distância entre o ponto O até a força pontual. Só que aqui eu esqueci, né? Desse comprimento aqui, né? Desse comprimento aqui. Ora, a gente vai falar que esse comprimento aqui tem 2 metros, por exemplo. Então, qual vai ser a distância entre o ponto O e a força pontual? Vai ser 5 mais 2, que é 7, né? Vezes a própria força pontual, que é 10. RF, 7 vezes 10. Então, isso aqui vai ser quanto? É 15 vezes 5 sobre 2, né? Isso aqui é 1 vezes, mais 70. Beleza? Então, continuando aqui, esse M0 vai ser quanto, hein? 15 vezes 5 dá 75, dividido por 2 dá 37,5, mais 70 dá 107,5 kN/m. Ai, gente, sério, mais legal que isso é só o jogo do Flamengo, nosso melhor e maior time do universo. Bom, pessoal, entendeu a ideia? Tranquilo, né? Então é respirar, ter calma, muita atenção. E porque não tem erro, a gente só vai agregando as coisas. Então a gente vê as coisas separadinhas e depois a gente soma elas, tranquilo. Entendeu a ideia? Simples, né? Bom, pessoal, eu vou deixar esse exercício como desafio. Ele é muito similar ao que a gente acabou de fazer, só que tem um detalhezinho, né? Eu aumentei esse trechozinho aqui de 2 metros, tá vendo? Repara que aqui não tem um oitavo aqui, então, óbvio, isso aqui vai mudar um pouquinho, mas é um desafio, tá? E claro, né? Depois me manda um WhatsApp ou deixa aqui no comentário qual é o valor que você encontrou no momento, ou seja, qual é o momento dessa configuração. Qual vai ser? Não sei. E aí? Então faz e deixa aqui no comentário. Vamos ver se todo mundo acha o mesmo valor, se acha valor distinto. E claro, eu vou colocar aqui depois nos comentários qual é a resposta, beleza? E claro, se precisar do gabarito, eu envio no WhatsApp, só me pedir. Beleza? Foi, pessoal? Tranquilo essa parte? De teoria, vamos beber água? Deixa eu beber aqui. Ai, eu amo água, meu Deus. Sobretudo água com gás, gente. Sim, eu bebo água com gás. Bom, meus queridos, próximo. Agora a gente vai entrar em vigas, pessoal. Primeira coisa de vigas, pessoal, que a gente tem que saber é tipo de apoio. Não tem como falar de viga e estudar a viga sem inicialmente saber quais são as condições de contorno ou tipo de apoio, tá? Bom, a gente tem 3 grandes tipos de apoio em estruturas planas, no plano, tá? 2D. Quais são eles? Apoio de primeiro gênero, segundo e terceiro. Vamos lá, então. Apoio de primeiro gênero, pessoal. Aqui tá a representação. Durante a vida acadêmica de vocês, ou mesmo na prática, se vocês também, assim como eu, trabalharem com projetos, ou na literatura também, vocês vão encontrar 3 possíveis diferentes representações para o apoio de primeiro gênero. Pode ser essa daqui, ou essa daqui. Tudo significa a mesma coisa, pessoal. Eu particularmente uso muito essa daqui e essa daqui. Pessoal, são as minhas preferidas. Uso muito isso aqui, ó. Faço isso aqui,
Essas duas bolinhas, isso aqui. Ah, essas bolinhas, isso aqui. Mesma coisa do que essa aqui. Só que essa aqui, eu acho que essa daqui é a mais usada, tá? Mas é a mesma coisa. O que a gente precisa saber, independente da fotinha, representação? É isso daqui, ó, pessoal. Bom, a gente tem 2 graus de liberdade em apoio de primeiro gênero e também uma restrição de deslocamento. O que é grau de liberdade e restrição de deslocamento? Bom, restrição de deslocamento acho que é bem intuitivo, né? É o impedimento a um deslocamento em uma dada direção. É isso. Então, apoio de primeiro gênero, por isso que ele é primeiro, vem de 1. Ele só restringe... Ele só tem uma restrição do deslocamento, ou seja, ele só restringe o deslocamento em uma única direção, por isso um primeiro gênero. E, consequentemente, ele deixa 2 graus de liberdade. Ou seja, você pode rotacionar, que é, por exemplo, pensa uma barra aqui, então ela pode fazer isso, que é rotacionar em torno desse ponto, e também movimentar, seja verticalmente, seja horizontalmente, mas nunca nas duas direções, tá? E também, ou ele vai impedir um movimento horizontal, ou vertical, ou a rotação. Sim, tem apoios que só impede a rotação, mas deixa o deslocamento vertical de translação livre, tá? Beleza? Entendeu a ideia? Então, apoio de primeiro gênero tem uma só restrição de deslocamento. A restrição de deslocamento, pessoal, é sinônimo de reação de apoio. O que é uma reação de apoio, pessoal? É uma força que vai surgir quando tem uma ação ou uma força externa sobre a estrutura. O objetivo da força, da reação de apoio é impedir o movimento. Quando a gente tem uma estrutura, por exemplo, uma viga biapoiada, ela tem 2 apoios, e a gente coloca uma carga sobre a viga, a tendência natural da viga seria descer. Só que aí a reação de apoio lá nos extremos vai sustentar a viga, ou seja, vai impedir que esse movimento exerça, que esse movimento ocorra, que ele se suceda. Então a reação de apoio é uma força que surge para combater o deslocamento, e ela surge em resposta à força atuante ou à força externa, tanto faz, tá? E aí o somatório das forças vai ser 0, mas a gente vai estudar isso agora. Bom, primeiro gênero é isso. Segundo gênero, pessoal, como o nome já fala, e é intuitivo, a gente vai ter o quê? 2 restrições, por isso o segundo gênero, ou seja, a gente vai ter movimento em 2 direções impedidos. E essa é a representação. Geralmente, essa representação é para quando a gente tem as translações impedidas. Ou seja, se eu tenho esse apoio, eu não posso nem me movimentar horizontalmente e nem verticalmente, beleza? Então, nesse caso aqui, se essa barrinha aqui, se fosse uma viga, ela poderia apenas rotacionar em torno desse ponto, mas jamais ela poderia ir para cima ou para baixo como um corpo rígido, ou seja, translação. Ela só pode girar. A gente não pode puxar ela e ela vai vir para cá para a esquerda ou subir aqui para cima infinitável. Não, por quê? Porque esse apoio vai impedir. Só que o apoio, ele tem 1 grau de liberdade, ou seja, ele permite um movimento, que é o que? A rotação em torno desse ponto. Por último, a gente tem o apoio de terceiro gênero. Putz, aqui tá errado, né? É porque eu copiei e colei e não mudei aqui, né, gente? Esquece isso aqui, tá? O apoio de terceiro gênero, pessoal, é um engaste. O engaste, pessoal, por definição, ele impede todos os deslocamentos, ou seja, eu vou ter 0 grau de liberdade, ou seja, não tem grau de liberdade. Vou colocar assim, tá? É abreviação. Não tem grau de liberdade. Por quê? Porque esse tipo de apoio, ele impede todos os impedimentos, ou todos os movimentos ou deslocamentos. Então, ele impede o movimento horizontal, ele impede o movimento vertical e ele impede a rotação. Por isso, terceiro gênero, 3 impedimentos de movimento. Beleza? Entendeu a ideia? Ponto. Essa é a primeira coisa, é o base. Por quê? Porque na hora da gente calcular vigas, a gente precisa saber as condições de contorno, ou seja, quais são as reações de apoio de cada apoio. Beleza? Vamos lá então? Bom, pessoal, e aqui eu trouxe uma viga biapoiada pra gente calcular, então, reações de apoio. Olha que legal. Para isso, a gente vai usar tudo que a gente viu até agora. Somatório das forças resultante vertical, resultante horizontal e somatório de momentos. Bom, pessoal, a gente está em um regime estático, ou seja, não tem nada movendo, a aceleração é 0, portanto, o somatório de todas as forças e momentos é 0. Então, a gente vai começar a fazer isso agora. Então, a primeira coisa é definir quais são as reações de apoio. Vou até colocar de outra cor aqui, pessoal. Vou colocar desse lilás. Bom, esse apoio é de qual gênero, pessoal? Olha lá. Esse apoio é do
esse gênero aqui, segundo gênero. Então eu vou ter duas reações de apoio. Vai ser uma vertical, que é a VA, beleza? E vou ter também uma horizontal, que é a HA. H porque é horizontal e A porque está no ponto A, beleza? Tranquilo? Além disso, agora no ponto B, eu tenho o que? Um apoio de esse rapazinho aqui, que é primeiro gênero. Então a única reação de apoio que eu vou ter é uma vertical, VB, tranquilo? Beleza, identifiquei todas as reações. Agora é só calcular e ser feliz. A primeira coisa, pessoal, sempre é calcular o momento, o somatório de momentos em um dado ponto. Mais uma vez, está estático, então o somatório de momentos tem que ser 0. Beleza, então a gente vai lá, somatório de momentos, vamos colocar no ponto A, é igual a 0. E eu preciso definir um sentido para o meu momento. Eu vou definir que esse sentido aqui, que é o anti-horário, é positivo, beleza? E aí eu faço as contas. Beleza, quais são as forças que vão estar exercendo no momento? Ora, a gente tem a força de 3 kN e a gente vai ter a força vertical, né, que é a reação de apoio VB exercendo no momento. Aí você vai me perguntar, e HA e VA exerce o momento? Eu te pergunto, momento é igual a R vezes F, concorda? Onde R é o braço de alavanca, é a distância entre a força e o ponto de referência. Qual é a distância entre a força VA e o ponto de referência A? 0. Por quê? Porque ela está aplicada no ponto A, então não tem essa distância, não tem braço de alavanca. Qual a distância entre a força HA e o ponto A? Qual a distância vertical, o braço de alavanca? Não tem. Por quê? Porque HA está aplicado no ponto A. Ou seja, todas as forças aplicadas em um dado ponto não exercem jamais momento nesse ponto. Óbvio, não tem braço de alavanca. Entendeu? Pegou o macete? Então, beleza. Então, a gente só vai ter essas duas forças exercendo momento em relação a A. E aí a gente tem que ter cuidado com os sinais. Como eu defino o sinal do momento positivo ou negativo? Momento, pessoal, é o seguinte, ó. Você tem o R, por exemplo, o momento é dessa força VB. Ó, eu tenho a distância, que é uma distância horizontal, saindo lá do A e vai vir até o B, beleza? Beleza, então essa é a distância RB. E aí eu tenho a força VB que está para cima, concorda comigo? E aí vai ficar R vezes VB, regra da mão direita, vai me dar nesse sentido aqui, ó. Sempre assim, ó. É só você seguir o fluxo. Olha, se ela tá para a direita e para cima, então o giro vai ser nesse sentido. Beleza? Então, ó, esse sentido, olha aqui, é o positivo. Entendeu a ideia? Olha aqui, ó. Olha o sentido positivo. O que eu concluo? Concluo que o momento realizado por VB é positivo, então vou escrever ele. R vezes F, o momento. Então vai ficar, o momento de VB é R vezes VB. Então vai ser RB vezes o VB. Beleza. Qual outra força exerce? A força de 3 kN. Só que lembra aquela história, a gente vai ter que calcular uma resultante que vai estar bem aqui no meio, e aí a gente calcula o momento com relação a essa resultante. Só que, ó, antes de calcular, olha o sinal. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Já no 3 kN, a resultante está para baixo. Então, ó, eu tenho aqui meu ponto A, certo? O R vai sair lá do A e vai chegar até aqui, essa força que está para baixo. Melhor, vou fazer ele aqui em cima, ó, porque aí fica mais ilustrativo. Ó, pensa comigo. Então, ó, vou ter aqui meu ponto A. E aí o R, que é o braço de alavanca, vai ser lá do A e vai chegar até nessa força, que é a resultante dos 3 kN. Atenção, dos 3, tá? E aí, ó, repara, veio pra cá, opa, girou nesse sentido, que é o sentido oposto a esse daqui. Então, esse sentido também é oposto ao que a gente definiu como positivo. Então, o que eu concluo? Que o momento vai ser negativo. Então, vai ficar 3, ó, lembra como a gente calcula o momento de força distribuída. A gente coloca a força distribuída, que é 3, vezes todo o comprimento no qual ela está distribuída, que é o 8 nesse caso, beleza? Vezes o braço de alavanca. Qual é o braço de alavanca? É a distância entre o ponto de referência até o ponto de aplicação da resultante, que vai ser a metade do comprimento no qual ela está distribuída, ou seja, é 8 dividido por 4. Oh, meu Deus, gente, é 8. Eu falei uma coisa e pensei outra. Aqui, ó. Vai ser 8 dividido por 2. E tudo isso tem que ser igual a 0, porque está estático, né? Então, ó, quem é o RB? Vai ser toda a distância do referencial até o ponto B, que é 8, né?
Então é 8 vezes o VB, 8VB, menos 3 vezes 8 dá 24, menos 24 vezes 4, porque 8 dividido por 2 é 4, beleza? Então isso aqui é 8VB é igual a... Quanto que é, pessoal? Vamos lá, de cabeça, hein? 24 vezes 4 dá 96, beleza? Então isso aqui é igual a... Só recopiando para cá, 8VB é igual a 96, VB é igual a 96 sobre 8, VB é igual a 96 dividido por 8 dá 12. Então é 12 kN. Pronto, achamos a força, a reação de apoio VB, beleza? Agora, para mudar a cor aqui, eu vou até colocar de vermelho. Agora a gente vai calcular, aqui ó, tá aqui ó, VB. A gente vai calcular a reação de apoio VA. Bom, e aí a gente faz o que? Somatório das forças verticais em Y, que a gente já fez. Só que tem que ser zero, porque não tá, a viga não tá nem subindo nem descendo, então tem que ser zero. Bom, então vamos lá. Todas as forças estão para cima são positivas, para baixo negativa. Então tem o que? Quem tá para cima é VA mais VB, e para baixo a gente tem menos 3 vezes 8, que é igual a zero. Lembra que é uma força distribuída. Então, vou pegar o valor da força distribuída e multiplico pelo comprimento no qual ela está distribuída. Então, ó, substituindo os valores, é VA, os valores, mais, quem é VB? É 12. 12 menos, quanto que é 3 vezes 8? 24. É igual a zero. Logo, o VA é igual a... Opa, gente, caramba... Cadê a borracha, hein? Tá demais hoje, hein? Tá demais, professor, tá demais. Ó, vai ser quem, hein? Isso aqui é menos 12, que é igual a zero. Logo, VA é igual a 12 kN. Prontinho, tá aí as nossas duas reações de apoio. Entendeu a ideia? E claro, né? Ainda a gente tem essa reaçãozinha aqui que é HA. Acabou meu espaço, hein? Mas vou calcular aqui, ó, no cantinho. É horizontal, então é a somatória das forças em X é igual a zero. Então, quais são as forças em X? Vai ter HA mais ninguém. Não tem mais força em X. Então, é HA igual a zero. Beleza? Óbvio, não tem força, não tem reação de apoio horizontal. Por quê? Tem alguma força externa horizontal empurrando a viga? Não tem. Então, não vai ter reação. O nome já fala, é reação. É uma resposta a uma ação. Se eu não tenho ação horizontal, eu não vou ter reação horizontal. Beleza? Sacou a ideia? Bom, pessoal, vamos fazer então mais um para finalizar, só que com rótula, tá? Para abranger tudo. Beleza? Bom, pessoal, aqui ó, reações de apoio, eu coloquei carga distribuída, mas nem a carga distribuída, né? Aqui é pontual, né? Porque eu só copiei do outro slide. Bom, então, só que aí tem um detalhezinho, tem uma rótulazinha aqui. O que significa, pessoal? O momento na rótula é zero. Ou seja, o momento na rótula é zero. O que significa? Se eu calcular o momento com relação à esquerda ou à direita, vai dar zero. Vou explicar para vocês. Primeira coisa, gente, reação de apoio, ó. VA, HA. E aqui eu vou ter quem, gente? Aqui eu vou ter, naturalmente, um VB. E aqui eu vou chamar aqui de C, então, eu vou falar que aqui é VC. Tranquilo? E eu vou calcular a primeira coisa, quando eu tenho uma rótula, eu sempre calculo o momento na rótula, pessoal. Então, ó, momento na rótula, ele tem que ser o quê? Igual a zero. Beleza? E aqui eu vou até mudar de cor, vou colocar em vermelho. Então, quem é o momento na rótula? Ora, nesse caso, pessoal, você tem duas opções. Você faz um corte, uma seção aqui na rótula, você pode olhar para a estrutura toda do lado direito, que é tudo isso aqui, à direita da rótula, ou pode olhar para o lado esquerdo. Entendeu? É óbvio que é melhor olhar para o lado esquerdo, porque é bem mais fácil. Como assim, ó? O lado esquerdo é quem? Eu tenho aqui um VA para cá, eu vou ter aqui a minha seção. E eu sei que esse momento aqui na rótula, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser nulo, pessoal. Esse momento aqui, ó, na rótulazinha, beleza? Esforço interno. E como eu calculo esse momento? É simples, né, pessoal? Esse momento aqui na nossa querida rótula, meus queridos, ele vai ser quem? Vai ser simples, vai ser VA vezes a distância, que é 2, mais ninguém, né? E é igual a zero, beleza? Não vai ter ninguém mais. Mais zero, né? Coloca, pode... Bom, melhor. Eita, gente, tô demais. Melhor, a gente pode até apagar isso aqui, né? Porque nem precisa desse mais. Vai ser VA vezes 2, né? Que é o momento do VA. Mais quem? Mais ninguém. Por quê? Porque nesse segmento aqui, a esquerda da rótula, a única força que exerce o momento é VA. É igual a zero. Só que, ó, repara comigo.
Em que a gente conclui? Que VA é igual a 0 sobre 2, o 2 multiplica, passa dividindo, VA é igual a 0. É óbvio que é 0, né? Por quê? Porque nesse trecho aqui não tem nenhuma força, então o VA não vai ter força nenhuma, não vai exercer força nenhuma. Beleza? Tranquilo? Tranquilo até aí, né? Bom, continuando, pessoal. Além disso, como funciona o restante? Agora, pessoal, ficou bem mais simples, pessoal. Continuar agora no cálculo do restante. Por quê? Porque agora eu já tenho VA. Eu já tendo VA, eu posso calcular o momento com relação a qualquer um dos dois pontos. Posso calcular o momento com relação, por exemplo, a... não sei, vamos calcular com relação ao ponto B? Então vamos lá, ó. O somatório de momentos com relação ao B tem que ser 0. Então, isso aqui vai ser quem? Bom, com relação ao ponto B, pessoal, quais são as forças que vão exercer momento? A gente vai ter, ó, primeira coisa, né, que é o sinal positivo aqui, nesse sentido. Eu vou ter essa força, essa reação e essa força, porque o VA não exerce, o HA também não, né? Porque não tem reação força horizontal. Então, ó, qual o momento dessa força do 10? Ó, lembra, eu tô em B, eu vou lá, finge que isso aqui é horizontal, tá? Eu vou lá pro 10 e desço. Então, o giro tá nesse sentido. Então, é positivo. Por quê? Porque eu arbitrei que esse sentido é o positivo. Então, vai ser 10 vezes 4 ou 4 vezes 10, que é o momento dessa força. Mas, qual o momento da reação de apoio? Repara aqui. Para a reação de apoio, eu tô lá em B e vou até lá no ponto C. E a reação de apoio, ela tá para cima. Então, o giro é no sentido oposto, logo é negativo. Então aqui não vai ser mais, né? Eu coloquei mais, só que na verdade aqui vai ser quem? Vai ser... Ô, gente, coloquei a borracha e não usei. Aqui vai ser quanto? Vai ser menos. Então é menos VC vezes 8. Beleza? Porque qual é o braço de alavanca? É a distância do ponto C, que é o ponto de aplicação de VC, até o ponto B. É 4 mais 4, que é 8. E por último, a gente tem mais, né? Que é o momento dado por esse 10, que é qual a distância? É 4 mais 4 é 8, com 4 dá 12. Então é 12 vezes 10, que é igual a 0. O que eu concluo? Que isso aqui é 40 menos 8 VC mais 120 é igual a 0. Então, isso aqui vai ficar 40 com 120 é 160 menos 8 VC é igual a 0. VC é igual a 160 sobre 8, que é igual a quanto? Quanto que é 160 dividido por 8, pessoal? Isso aqui é 20 kN, beleza? Então a gente achou o VC. Achei o VC, achei o VA. E para calcular a última reação de apoio, que é a VB, eu faço o quê? Somatório das forças em Y, pessoal. E aí vai ficar quem? Todas as forças positivas, ou seja, aquelas apontadas para cima, é quem? É VA, mais VB, mais VC, menos todas as apontadas para baixo, menos 10 é igual a 0. O VA é 0, o mais VB eu não sei, então copio, mais o VC, que é 20, menos 20, que é igual a 0. Logo, conclusão, pessoal, conclusão que o nosso VB é igual a 0, beleza? O que é natural, né? Porque imagina, ó, se a gente anda da direita para a esquerda e faz um corte aqui, esse VB ele não vai ter ação nenhuma sobre ele, gente, nenhuma. Justamente porque aqui não tem nenhuma força. Entendeu a ideia? Conclusão que o nosso apoio, o VC, o apoio C, né, ele tá absorvendo toda a força. Isso só ocorre, pessoal, porque atenção, tá? Aqui tem uma particularidade, não é por acaso. Olha a distância entre o ponto C, o apoio C, e a força 10. É 4 metros. Qual é a distância agora do lado esquerdo entre o apoio C e a força que também é de 10? 4 metros. O que a gente tem aqui? Uma dupla simetria. E nesses casos, tem essa coincidência que os apoios dos extremos não vão exercer força. Mas você entendeu o processo, galera? O importante é entender o processo. Independente se é uma particularidade ou não, entender o processo, vocês resolvem qualquer questão. Foi? Ufa! Muita coisa, hein? Gente, desculpa aí pelo tamanho do vídeo, só que meu compromisso é com quem de fato quer aprender. Então, e quem quer aprender de fato sempre me fala, professor, não tem problema, o tempo, o meu objetivo é aprender, entender a matéria. Então,
para esses alunos que esse vídeo é dedicado. Então, é isso aí, pessoal. Bom, agora, meus queridos, vamos lá então para nossa atividadezinha. Isso aqui a gente acabou de fazer, né? E tá aqui a nossa atividadezinha. Então, agora, a primeira coisa é calcular a reação de apoio. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, então, ó, identificar as reações de apoio. Apoio do segundo gênero, pessoal. Então, isso aqui a gente tem um VA. E eu vou ter quem? Um HA, porque isso aqui é apoio do segundo gênero. Opa, apoio do primeiro gênero aqui. Então, aqui eu vou ter quem? Eu vou chamar aqui de B, tá, gente? B. Então, isso aqui é VB. Eu vou chamar aqui de A. E aqui eu vou chamar de ponto C. E aqui a gente vai ter quem? Uma reação de apoio VC, apoio do primeiro gênero. Tranquilo? Identifiquei todas as reações de apoio, partiu para o cálculo. Então vamos lá, hein? A primeira coisa, pessoal, eu sempre falo, quando eu tenho uma rótula, e detalhe, eu tenho uma rótula aqui, isso aqui é a nossa rótula, essa bolinha aqui, tá? E aí quando eu tenho rótula, sempre começa calculando o momento pelas rótulas, tá? Então, ó, o momento na rótula. Pessoal, ó, todo mundo sabe, hein? Por definição conceitual, isso é conceito básico de cálculo estrutural. Toda rótula apresenta momento nulo. Então, o momento na rótula, ele é nulo, pessoal, beleza? Então, ó, primeira coisa é momento na rótula e claro, vermelho e preto, porque vermelho e preto é a cor do Flamengo, o melhor time do universo. Bom, pessoal, momento na rótula vai ser quem? Vai ser 0. E aí, ó, mais uma vez, para analisar a rótula, você pode analisar toda a estrutura à direita ou à esquerda. E aí você tem que ser, claro, inteligente e analisar o que é mais rápido e tranquilo. E claro que é muito mais fácil analisar a esquerda da rótula, porque a estrutura à esquerda é bem mais simples. À esquerda a gente tem o quê? Tem isso daqui, ó, tem esse apoiozinho aqui, e aqui a gente tem a rótulazinha que a gente faz uma seçãozinha aqui. E claro, a gente tem a nossa forcinha distribuída. Então à esquerda eu tenho essa configuração aqui, concorda comigo? À esquerda da rótula, vou colocar aqui, ó, momento rótula, tranquilo? Beleza? Isso aqui é o momento na rótula. E eu sei, pessoal, definição estrutural, que o momento na rótula, ele tem que ser quanto? Igual a 0. E qual é o momento na rótula? Ora, vai ser todo o momento resultante na rótula é o momento oriundo dessas forcinhas aqui, ó. Isso aqui é H, né? E qual é a força distribuída? 10, né? Então, isso aqui é 10 kN/m. Então, vai ser, e essa distância é 3. Vai ser um momento, esse momento da rótula, o momento resultante na rótula é oriundo da contribuição dessas forças. H faz momento? Não. Por quê? Porque não tem força horizontal. E óbvio, ele vai ser 0. Bom, então quem faz momento quem exerce, contribui para esse momento na rótula é 10 kN/m e VA. E claro, a soma de tudo isso tem que ser 0. Então vamos lá, ó. Considerando que o positivo está nesse sentido, eu vou ter o quê? Qual é o sentido do momento gerado pelo 10 kN/m? Ora, a resultante está para baixo, a rótula está aqui. Então, ó, o R da rótula vai vir para cá. Então, ó, olha lá, o giro é positivo. É idêntico ao que a gente colocou aqui, o mesmo sentido. Então, o momento gerado pela força distribuída de 10, ele é positivo. Então, vai ficar... Como a gente calcula o momento gerado pela força distribuída nesse segmento? Força distribuída vezes um comprimento, que é 3, beleza, vezes o braço de alavanca, que é dado pela resultante nesse trechinho, que vai estar aqui no meio, que é 3 dividido por 2, beleza? Agora, a gente também tem a contribuição do VA, só que o VA está para cima, olha lá, o VA. Então, o braço de alavanca, olha lá, está na rótula, sai na rótula e acha VA. Então, o giro, olha lá, está no sentido oposto, então é negativo. Então, é menos... Menos quem? Menos 3 vezes VA. Por quê? Porque a distância do VA até a rótula é 3. Isso tudo tem que ser igual a 0, beleza? Então, isso aqui é 10 vezes 3 é 30. Então, é 30 vezes 3 sobre 2 menos 3VA, que é igual a 0. Tranquilo até aí? Vamos lá. 30 vezes 3 dá quanto, gente? Dá 90. Dividido por 2 dá 45 menos 3VA é igual a 0. Então, 3VA é igual a 45. Passei o VA, né? Então, o VA é igual a 45 dividido por 3
Conclusão que o VA é igual a 15 kN. Beleza? Então a gente já achou a reação de apoio nesse apoiozinho aqui, ó, no VA, beleza? Calculei. E agora, pessoal, qual outro cálculo a gente pode fazer? A gente pode fazer o somatório de, por exemplo, de momento, só que aqui, ó, no ponto C, por exemplo, beleza? Então a gente vai lá, ó, fazer a mesma coisa, meus queridos, que a gente fez. Vamos lá, então, ó. Agora a gente fazer então o somatório de momentos lá no apoio C, que é aquele apoio na extremidade direita da nossa estrutura. Então, somatório de momentos no ponto C. Qual é o ponto C? Eu falei que o ponto C é aqui. Então tá, vou até copiar aqui, ó, porque é a figura toda, hein? Então, muita atenção. Esse é o cálculo fundamental, tá? Cadê? Copiei? Não sei se copiei. Copiei. Então, ó, vamos trazer para cá, porque a gente precisa visualizar, né? Beleza. E agora, professor? Mesma história, ó. Vou colocar aqui a força de novo, o VA, tá aqui o nosso VB e tá aqui o nosso VC e tá aqui o nosso HA, tranquilo, né? Bom, pessoal, então quem vai ser o momento com relação ao ponto C? Bom, vamos lá, somatório de momentos com relação ao ponto C tem que ser igual a zero, beleza? E aí a gente começa a fazer os nossos cálculos. Vou colocar de azul para ficar igual. Bom, com relação ao ponto C é zero. Lembrando, positivo é nesse sentido. Então, ó, vamos começar primeiro pelas reações de apoio. O VA, repara, tô lá no ponto C, tá aqui o ponto C, fui lá no VA e o VA tá para cima. Então o sentido do giro vai ser esse, que é negativo, é o oposto ao que eu falei que é positivo. Então já vai começar menos a distância entre o VA até o ponto C, que é 3 com 3 dá 6, com 4 dá 10, então é menos 10 vezes VA. Beleza? Então esse é o momento do VA. O VB também vai ser negativo, porque está apontando para cima, só que a distância dele para o C é só 4. Então é menos 4 vezes VB. Beleza? Então acabou aqui, porque VC não faz momento em C. Por quê? Porque VC está aplicado no próprio ponto C. Forças no mesmo ponto não exerce momento nesse ponto. Beleza, e agora? Agora é a contribuição do carregamento distribuído, que é esse 10 kN. E ele, óbvio, vai ser positivo, porque eu tô lá no C. Eu vou lá para a resultante do distribuído, e ela tá para baixo. Beleza? Então, o giro é nesse sentido, que é o sentido que eu falei que é, olha lá, positivo. Então, isso aqui é mais o momento gerado pela força de 10 kN metro. Aqui ele escreveu errado, né? Porque isso aqui é uma barra. Bom, pessoal, isso vai ser quem? Lembra como a gente calcula? A gente já calculou isso 1000 vezes, hein? Momento gerado pela carga distribuída. Como que é? Então, ó, abra um parênteses, calculo a resultante, o valor dela, que é o valor da carga distribuída vezes todo o comprimento no qual ela está aplicada. Qual é todo o comprimento? É 3 mais 4, que dá 10. Então, é vezes 10. Beleza, então essa é a força resultante da carga distribuída. Beleza, tem a força. Lembra que o momento é R vezes F. A gente acabou de achar a força, 10 vezes 10. Falta o R. Ora, lembra, mais uma vez, a resultante de uma força distribuída vai estar sempre posicionada no centro do comprimento linear no qual ela está distribuída. Qual é o comprimento linear? É esses 10 metros. Então, qual é o centro? Vai estar mais ou menos por aqui, ó. Por aqui. E ele vai estar posicionado em quanto? Ora, se tudo é 10, o centro é 5, né? Então, vezes 5. Concorda comigo? Tá tranquilo aí, meus queridos? Beleza até aí, né, gente? Não tem segredo, né? Tá tranquilo. Isso tudo tem que ser igual a zero. Acabou, não tem mais nenhuma força que exerce o momento. Agora é só fazer a continha. O VA a gente calculou. Quanto que deu o VA? Olha aqui, ó, gente. Lembra lá? Olha lá, ó. Vou até colocar aqui de vermelho, ó, para quem não lembra. O VA é 15. Então, agora a gente vai substituir aqui, ó. Então, vai ficar menos 10 vezes 15 menos 4 VB mais quanto? Bom, 10 vezes 10 é 100, certo? 100 vezes 5 é 500. Então, 500 igual a zero. Foi? Então, isso aqui, pessoal, vai ficar menos 150 menos 4
VB mais 500. Tranquilo? Que é igual a zero. Então, o que eu concluo? Que 4VB, passando ele para o outro lado, é igual a... Quanto que é 500 menos 150? Dá 350, gente. Tranquilo? Então, o que eu concluo? Que o meu VB, ele é igual a 350 dividido por 4. Consequentemente, o VB é quanto? Eu tenho uma calculadora aqui para ficar mais fácil? Tem. Calculadora é 350 dividido por 4, que dá 87,5. Logo, minha reação de apoio no ponto B é 87,5 kN, pessoal. Ah, meus queridos, que legal. Tranquilo, gente? Pegou? Bom, pessoal, e agora? Bom, agora a gente faz por último, falta quem? A força VC, né? Calculei, essa tá ok, agora falta o VC. Como eu calculo? Sempre, galera, a última força vertical. Para a gente calcular, a gente vai fazer o quê? O somatório de forças verticais, ou seja, o somatório de forças na direção Y. Tranquilo? Até aí? Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora, meus queridos. Tranquilo, tranquilo. Não tem segredo, gente. Então, ó, vamos lá então. Agora a gente vai fazer o quê? Somatório de forças verticais, beleza? Bom, então agora a gente vai fazer o somatório de forças verticais, ou seja, somatório das forças em Y tem que ser igual a zero, tranquilo? E aí, se a gente analisa a figurinha, quais são as forças em Y? Ora, a gente tem as três reações que estão para cima, então vai ficar VA mais VB mais VC, menos a carga distribuída, que está para baixo, que é quanto? Que é 10, que é a carga distribuída vezes o comprimento, que também é 10. Então vai ficar menos 10 vezes 10, que é esse produto oriunda na força resultante, beleza? Então vamos lá, agora é só substituir. Quem é o VA? A gente viu que é 15. O VB a gente calcula logo aqui em cima, que é 87,5, mais VC, não sei ainda, menos 100, que é igual a zero, tranquilo? Então quanto que é essa conta, pessoal? Se a gente faz a conta, olha aqui, eu vou colocar aqui no cantinho pra gente. Vai ficar 15 mais 87,5 menos 100. Isso dá 2,5. Então isso aqui é 2,5 mais VC é igual a zero, tranquilo? O que eu concluo? Concluo que o meu VC é igual a menos 2,5 kN, pessoal. Tá aqui então nossa reação de apoio no ponto C. Calculamos então. Beleza? Entendeu a ideia? Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, meus queridos, o que isso significa? Então, uma observação muito importante que gerou muita dúvida nos grupos de estudo. Professor, mas o que significa esse menos? Bom, menos significa o seguinte, pessoal. Repara que aqui, no nosso diagrama, isso aqui está muito poluído, hein? Por exemplo, esse aqui que está melhor. Olha o sentido de VA, VB e VC. Nós, arbitrariamente, desenhamos ele para cima, ou seja, assumimos que essas reações de apoio estão apontadas para cima, o que é mega intuitivo, porque tem uma força sobre a estrutura que é para baixo, então a reação de apoio vai combater essa força. Ora, se a força é para baixo, a reação de apoio que vai combatê-la vai estar no sentido oposto, que é para cima. Então é bem trivial e intuitivo chutar para cima, só que não necessariamente vai ser sempre assim. Por quê? Porque quando a gente tem mais de duas forças, 3 para cima, alguma dessas forças podem estar no outro sentido, para equilibrar o momento, entendeu a ideia? Então, que é o nosso caso aqui. Para equilibrar o momento da estrutura, na verdade o VC não está para cima, na verdade ele está para baixo. E aí, quando eu chutei ele para cima e na verdade ele não está para cima, está para baixo, qual a consequência nos meus cálculos? É esse sinal de menos aqui, entendeu? Então, ó, mais uma lição de hoje. Toda vez que você calcular uma reação de apoio e o resultado der negativo, significa que o sentido que você arbitrou lá no diagrama de corpo livre, ele é, na realidade, o oposto àquele adotado inicialmente. Entendeu a ideia? Ah, mas fica errado? Não, pessoal, não fica errado. Porque sua resposta tem que estar seu diagrama, tem que estar coerente com a sua resposta. Você chutou para cima, só que ela está para baixo, você tem que apagar? Óbvio que não. É só deixar nos seus cálculos aqui, ó, explícito esse sinalzinho de menos, que o cara que vai corrigir vai entender na hora, pessoal. Entendeu a ideia? Tranquilo?
Nossa, eu sei, pessoal, foi muito longo esse vídeo, eu super entendo, mas como eu disse, essa matéria é maravilhosa, meus queridos. Eu sou engenheiro civil e essa é a minha especialidade. Especialização nessa área de cálculo estrutural, então eu amo, me empolgo. E a ideia é essa, pessoal, é vocês entenderem e compreenderem, porque não é simples e ao mesmo tempo é o cerne, é o coração da engenharia civil, sobretudo a parte estrutural. E eu tenho certeza que todo mundo está interessado em aprender e entender, né? Bom, pessoal, então foi isso a ideia. Eu tentei de verdade ensinar vocês, dar meu melhor aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Reforçando, estou ajudando várias pessoas nessa atividade no mapa, então se você ainda não terminou, só me manda um WhatsApp. Vai ser um prazer ajudar você. Estou ajudando no mapa também. E quero te pedir um último favor, se inscreva nesse canal, me ajuda demais, compartilha com seus amigos, com seus colegas da faculdade, deixe seu like porque isso me motiva a permanecer produzindo conteúdo para você. Fiquem ligadinhos no canal, se inscreva para receber as notificações porque eu vou gravar muito e muito mais vídeos a respeito desse tema. Teoria das estruturas 1, teoria das estruturas 2, fundações, topografia e tantas mais matérias da nossa querida e mais legal engenharia civil, gente. Queridos, fiquem com Deus, forte abraço, Flamengo é o melhor de todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!